Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Piadas no Quarto. Eu sou o Márcio Bassuma e hoje eu vou estar contando uma história para vocês de como é viver numa grande cidade. Eu morei um bom tempo no litoral sul de São Paulo, em Ilha Comprida. Depois de um tempo eu voltei para São Paulo e vim morar literalmente no coração dela. E para quem não sabe, existem algumas peculiaridades que é bem interessante de compartilhar com vocês. A primeira delas é que sempre vai ter um doidinho que você vai cruzar com ele no teu caminho. Ontem eu estava levando o violão para a escola do meu filho, onde ele vai fazer uma apresentação. E aí, beleza, eu estou no ponto do ônibus aguardando, estou com o violão, de repente, do nada, o doidinho brota. É um velhinho que ele começou a me encarar. Aí eu cometi o erro grave de olhar nos olhos dele, aí pronto. Ele já acabou me hipnotizando. E aí do nada ele começou a perguntar assim: Você toca? E eu, para fugir daquela situação, disse: Não, eu não toco. E por que você tá levando esse violão? E a pior coisa do doidinho é que ele faz com que você comece a querer contar coisas que não dizem respeito a um estranho. E aí é lógico que eu não falei o que eu tava fazendo. Eu falei: Não, só vou levar o violão para um lugar aí. Mas você sabe que qualquer um pode tocar violão, mas talento é só Deus que pode dar. E é lógico que assim, não dá para discordar do doidinho. Eu acredito muito nisso, porque vai ter um conjunto de vários fatores, né? Hoje nós sabemos que normalmente para fazer sucesso precisa só de R$ 500 mil, que você já está bombando aí nos Spotify da vida aí. E depois na sequência ele continuou insistindo e fazendo outras perguntas. Mas você canta também? Aí eu falei assim: olha, eu tô de boa, eu não canto, eu só tô levando o violão para uma outra pessoa. E tentei encerrar o papo logo ali, porque já tava ficando estranho. E aí ele veio com uma conversa mais estranha ainda, falando assim: Você sabe que eu sou o Toinho e eu tenho um vídeo no YouTube. Aí quase eu ia falar para ele assim: você sabia que eu sou o Márcio e tenho um vídeo no YouTube? Mas nessa altura do campeonato, ele já estava ganhando de mim já. E antes do ônibus chegar, e esse ônibus demora uma cota para chegar. Aí ele começou a fazer um pedido inusitado. Me dá o violão, me deixa tocar, me deixa tocar. É claro que, tipo, na hora eu já fui me afastando dele e, por sorte divina, o ônibus que demora uma vida chegou e eu consegui me livrar desse doidinho. Mais uma vez, um doidinho não conseguiu o que ele queria. Mas existem outras histórias. Para quem vem morar na cidade grande, começa a utilizar o transporte público, você vai ter inúmeras situações. Teve uma delas que antes do trem ele ter ar-condicionado, era um calor miserável. Era o calor extremo, obviamente, no verão, frio glacial no inverno. E aí imagina que tinha um cidadão muito alto, mas muito alto, e ele estava de camiseta. E aí ele estava com a suvaqueira levantada assim, ó, e aqueles pelão violento assim, me lembrou aquelas Playboy dos anos 80, 90 aí. Imagina que na ponta do pelo tava uma gotícula e parecia aquelas bolinhas de árvore de Natal. E na hora eu fiquei me esgueirando assim, ó, para que aquela porra, o trem não desse uma freada e ele me desse uma suvacada no meio da cara ali. Já teve uma outra vez que eu tava com a melhor camisa para ir pro meu trabalho. Aí de repente eu encosto na porta assim, que lotado pra caramba, você tá espremido assim. Quando eu cheguei em casa, a camisa novinha, linda, cheia de graxa. E para quem não sabe, às vezes 1 metro quadrado, quando você está ali dentro, no horário de pico, você não consegue espaço para você ficar com o pé levantado. A posição que você entrou é a posição que até você desembarcar. A galera chegar realmente na estação que mais todo mundo desembarca, é a parte que todo mundo desce. E aí imagina que teve um dia de manhã, uma menina começou a passar mal e estava dizendo que ia vomitar. Para você ter uma ideia, numa situação dessa, abre uma clareira no meio assim, né? Todo mundo consegue achar espaços até onde não tem. Nesse dia, mas estava tão cheio, mas tão cheio,
que essa menina, ela conseguiu, não sei como ela conseguiu, ela fez que nem um canudinho assim, só um vomitinho assim, e ficou, e não tinha espaço. Pra você ter uma ideia, acho que ela calculou o volume do vômito na hora pra poder, tipo, nem espirrar no pé, nem fazer nada com ninguém. A única coisa ruim foi aquele cheiro de salgadinho de queijo bem de manhã. Uma outra coisa que costuma acontecer muito para você que é pobre e que você depende do transporte público é você estar no ponto de ônibus e você fica meio que procurando a melhor posição para quando você der o sinal parar e você conseguir embarcar e ter um lugarzinho para você sentar, caso obviamente o ônibus não esteja abarrotado de gente. E todas as vezes, todas, sem exceção, você coloca, fica numa posição estratégica, aí você dá sinal pro motorista, o filho da puta, parece que ele te enxerga, ele sempre para. Quando você tá numa posição, tipo assim, bem na frente do ponto, ele para lá no final, na casa do caralho, para todo mundo sair andando, correndo atrás e embarcar. E aí você, obviamente, se lascou. Quando você fica nessa posição que você acredita que ele vai parar nas próximas vezes, o filho da puta para lá na frente, parece o diabo na hora. Normalmente, acontece isso sempre, sempre. Imagina que você está no vagão, de repente sobe aquele odor, mas aquele odor de peido, mas de peido que a pessoa parece que tá um ano sem cagar. E aí não é aquele peido que faz um barulho, é aquele peido silencioso, é o peido ninja, que ele chega e você não sabe nem de onde ele veio, de quem é o filho da puta. Você não sabe se é da boca da pessoa que você está olhando para ela, se saiu da bunda mesmo, mas podre, podre. E aí ninguém se manifesta, mas todo mundo fica um olhando pro outro assim e fazendo aquela cara de tipo, caramba, é dureza ser pobre. Eu sempre me lembro de um episódio que tem uma pessoa bem famosa que ela estava se divorciando e aí ela disse que estava na BMW dela e estava chorando dentro da BMW lá em Miami. Aí eu lembro que um dia, né, eu passando por uma situação de desemprego, situação miserável assim. Aí a lagriminha, quando começou a escorrer assim, a pessoa olhou pra mim e falou: Moço, moço, você tá passando mal? Posso fazer alguma coisa por você? Aí na hora eu olhei assim e falei: Meu Deus do céu, nem direito a escorrer uma lagriminha eu tenho, hein? Poxa vida. E para encerrar, tem uma história muito interessante que aconteceu também. Imagina que você, que é de uma família rica, que você nunca passou por nenhuma dessas situações. É por isso que o pessoal vai no Round 6 lá e fica apostando nos jogadores pobres. Vocês não vivem a maioria dessas desgraças? Imagina que eu tava voltando um dia da estação de trem e aí eles sempre ficam assim, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Só que eles não falam que o negócio tem 10 metros de distância para você pular. E aí eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer comigo. De repente, assim, quando eu tô, literalmente eu abro um espacato do Van Damme dentro do vão entre o trem e a plataforma. Fiquei com a perna, por sorte não perdi o meu sapato. E a galera, você acha que alguém me acudiu? Não teve nenhum filho da puta. A galera no horário de pico passando que nem uma manada de búfalo por cima ali assim. E na hora eu tive que levantar. E a vergonha, hein? A vergonha foi maior do que a dor na perna, assim. E aí imagina que aí você tem que fazer. Tava indo pra faculdade na época assim, meu Deus do céu. Por sorte que eu não perdi o sapato, que aí normalmente nesse vão, entre o trem e a plataforma, normalmente você vai, se o sapato não fosse, se fosse aquele só sem o cardaço, tava lascado. Tinha perdido mais um. Por isso que aí, ó, você que é rico, vai um dia no transporte público, nunca mais você vai querer jogar em um jogador do Round 6. Essa é uma das histórias que muito acontecem no transporte público de São Paulo. Se você está gostando do canal, se inscreva, comente, ative as notificações e em breve eu voltarei com mais piadas no quarto. Até a próxima, pessoal!